Então, uma das características marcantes, né, do tabernáculo de Moisés, que era? Era justamente o véu, né? Que tinha realmente a separação do santo lugar dos santos dos santos. E com a obra de Cristo, né, com a morte dele, que aconteceu, né? Que foi marcante. Foi justamente o véu se rasgando, né? Então, aquele véu que tinha no tabernáculo de Moisés, né, não existe mais, né? Então, é interessante, assim, que fala que rasgou dos céus à terra, né? Então, é interessante também essa colocação, né? Que quando Moisés fez o tabernáculo dele, né? Deus mostrou no céu como que era, né? Então, ele viu o modelo no céu e fez igual que na terra. Então, é interessante notar isso, né? Que no céu já havia essa separação, né? E quando Jesus, né, encarnou, né? Debaixo da lei, ele estava também separado do Pai, né? Então ele não tinha acesso, né? Então tinha um véu separando o Pai dele, né? Então ele falava com o Pai através de oração, né? Ele não tinha esse livre acesso. Então tinha um véu também que separava Jesus Cristo do Pai, né? E Jesus não podia estar na presença do Pai, embora ele usava, né, o Espírito Santo para isso. Mas quando o véu se rasgou, né? O que fala? Deus o colocou à sua direita, né? Então ele novamente ele voltou, né, para a presença do Pai. Então, rasgou dos céus a terra. Então não tem como mais falar de tabernáculo de Moisés, né? Tabernáculo, porque não existe mais véu, né? E o tabernáculo de Davi, uma das características é justamente essa, né? Não tinha separação. A arca estava ali no meio do povo, né? Então o acesso era para todos. E conforme aquele texto de Amós, é para todas as nações, né? Então não mais o povo judeu somente, né? Era para todas as nações. E Elion, o que é? É o Deus das nações, né? E Cristo é filho do Deus Altíssimo, né? Deus das nações. E realmente podemos crer que o tabernáculo foi restaurado já, né? Mas não tem como pensar em futuro. Então aqui vou fazer igual o Paulo aqui, né? Então já está feito, né? Já está restaurado esse tabernáculo. Nós já temos livre acesso, né, ao coração do Pai, né? A arca que estava na tenda de Davi, né? A diferença é que agora a arca somos nós, né? Então tinha a arca ali presente, então hoje nós somos a arca, né? Hoje nós somos esse receptáculo, nessa habitação que o Pai está levantando, né? Para ele, né? Então somos isso, somos essa habitação nessa tenda aberta, né? Que está realmente para todos, né? E interessante também que eu estava lendo um comentário, né, sobre o Tabernáculo de Davi, e ele cita aqui que no Tabernáculo de Davi, né, conforme 1 Crônicas 16, 1 a 4, os sacrifícios de holocausto, os sacrifícios queimados passam a ser pacíficos. Significa que o sacrifício de animais dá lugar agora a sacrifícios vivos de louvor, agradecimento e alegria. Então, nos tabernáculos de Davi não tinha sacrifício de animais, né? Então, assim, o sacrifício foi único, né? Não tem mais. Então, é sacrifício vivo. É o que a gente vê lá em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não mais sacrifício de animais, não mais derramamento de sangue, né? Está feita a obra, né? Não tem como voltar atrás, não tem como restaurar isso novamente, né? Não tem mais lugar. Agora realmente é sacrifício vivo a Ele, para a glória dele, né? Dele, por meio dele, para Ele. Então, amém, amém. Creio nisso também, tamo junto aí. Amém. Interessante você falando, Paulo, que é maravilha esse ponto que foi bem colocado, né, sobre esse não mais animais eram sacrificados, mas agora este louvor. Que é exatamente a compreensão que eu tenho também sobre por que tabernáculo caído de Davi. Interessante voltar nesse ponto, realmente para mim eu acho bem pertinente, porque Davi, ele, ele ousou de tal maneira, ele entendeu com tanta profundidade, e ao mesmo tempo ele pegou e se envaideceu com as bênçãos que ele estava recebendo. Eram tamanhas as vitórias, as conquistas, que ele, numa hora assim, ele ultrapassou a linha, ao meu ver, e disse: eu moro embaixo de cedros e o meu Deus está debaixo de uma tenda. Então, começou a ver ele
meio que não entendeu, demonstrou certa falta de entendimento da parte dele. E tanto é que o Senhor olhou para ele, como é, Davi? Eu te pedi alguma coisa, Davi. Tu está fazendo coisa extraordinária na minha presença. Exatamente, estás entendendo toda essa simbologia do que representa isso. É uma simbologia dos céus, e agora tu está trazendo uma coisa fantástica. Os céus que estão dentro de você, Davi. É a minha habitação dentro de você. Você está entendendo isso agora? Tu está querendo bagunçar o negócio, está querendo botar debaixo de céus. Eu não estou te pedindo isso não, Davi. Mas eu vou conceder o desejo do teu coração. E é fantástico, Ronaldo, quando você traz para a gente, é o que está no seu coração. Você ficou muito feliz em falar agora para mim, para a gente que está aqui te ouvindo, é o que está queimando no teu coração. E aí é o que a gente tem que fazer. Eu tomo isso, a sua atitude, como exemplo. É o que tem que estar queimando mesmo. Nós temos que trazer à tona com todo esse amor, todo esse carinho para a gente, para que haja essa a razoabilidade nessa conversação, essa discussão, esse amadurecimento. Esse amadurecimento, isso são as partes se ajustando, né? Se alinhando no entendimento, que para mim, tudo que a gente está fazendo hoje, e essa ida nossa vai pendir, talvez a gente nem comentou sobre esse assunto, mas esse alinhamento de pensamentos, isso está sendo fantástico para nós. Sabe, a experiência lá que eu tive com o Tiago, com a Isabel, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa fantástica, sabe? E a gente poder dividir aquilo, essa toda, o próprio Márcio, a Vanusa, toda essa interação, essa aproximação, sabe? Eu vi como, às vezes, a gente está falando dentro de casa, e nossos filhos estão ali brincando, parece que estão desatentos, mas eles estão observando. Eu vi que todos nós ali bebemos dessa fonte, dessa unidade espiritual, de alguma forma. Talvez nem haja compreensão de todo mundo da mesma forma, mas nós fomos alinhados com a nossa postura, com a nossa busca por esse entendimento, por essa unidade espiritual. E eu concordo sim com você, que todos os textos que você trouxe, perfeito, fantástico. É isso mesmo. A concordância, eu não vejo nada fora, pelo menos o meu entendimento do que você trouxe é exatamente isso. Eu creio que nesse momento a pedra ela está pronta, como ela sempre esteve pronta, até mesmo antes da fundação do mundo, mas ela está sendo deslocada. Essa pedra já começou a se mover. E é interessante o texto lá que ela fala que ela vai esmiuçar o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro, né? E foi exatamente como a gente observou. Eu estava conversando com o Tiago, eu falei para ele assim que numa revelação que foi dada a irmão Benito lá atrás, o homem, no nível zero que ele estava, ele podia crescer em santidade ou crescer no mundo das trevas. Ele cresceu de cabeça para baixo. Olha que interessante. Ele cresceu de cabeça para baixo, com os mesmos atributos que ele podia desenvolver em santificação, amor, bondade, verdade, humildade, mansidão, domínio próprio, só que ele cresceu de cabeça para baixo. Porque ele cresceu sem Deus. E a estátua de Nabucodonosor, ela está assim, de cabeça para baixo. Por isso que quando a pedra for rolada, vai começar de baixo para cima, né? O barro, o ferro, o bronze, o cobre, né? A prata e o ouro. Vai esmiuçar e vai se tornar como uma pragana na ventania, né? O vento vai dar, não vai ter como se juntar mais aquilo ali. Realmente vai desaparecer por completo. Não tem como juntar. Quer dizer, ela realmente se desintegrou, foi desfeito tudo aquilo que o homem desenvolveu sem Deus. E agora um novo homem, é o que você acabou de dizer, eu vejo um novo e vivo caminho, nesse novo tabernáculo, nesse novo sacerdócio melquisedequiano. Esse homem está sendo reconstruído, né? Está sendo levantado e vai ser estabelecido e nunca mais vai ser retirado. Um reino que vai se estabelecer, que está se estabelecendo eternamente. Já está estabelecido antes da fundação do mundo.
mas isso agora estamos trazendo à existência através de nossos vídeos. Está sendo... Ronaldo, isso é maravilhoso. Agradeço ao Pai L1 por cada um de vocês, por essa oportunidade que eu, minha família, minha mãe, e hoje aqui está com meus patrocínios, está podendo ouvir e compreender esse passo. Nós temos muitos passos a dar, com certeza, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado com o entendimento, com a percepção, exatamente aquilo que Ele já preparou para nós. Interessante, Anselmo, que você falou aí de Davi, né? Tinha ali a presença de Deus e para todos, né? Quis fazer voltar para o tabernáculo de Moisés, né? E o que é isso, né? Se não fazer o que o povo fez lá, né, com Moisés no monte, né? Então, ao invés de todos continuar na presença de Deus, Moisés, vai você, né? Nós estamos aqui longe, né? Então, o que Davi fez é a mesma coisa. Então, em vez de ter o acesso de Deus para todos, né? Não, fica só o sumo sacerdote lá, né? Nós ficamos esperando o que o sumo sacerdote vai falar. Quer dizer, então limitou novamente o acesso de Deus, né? Que estava para todos e agora restringiu de novo, né? Então, dependendo de uma pessoa só, tem que fazer todo aquele processo, sendo que Deus queria se relacionar com todos, né? Acho que por isso que ele, né, não se alegrou com Davi, né? Davi, caramba, eu tô, né, aqui para me relacionar com todos vocês e você quer limitar isso, né? Então, realmente, o Pai não quer uma pessoa só intermediando, né? Então, em Cristo, realmente, Ele quer habitar conosco, estar junto com a gente, né? Acho que isso aí é a alegria que foi proposta para Cristo, né? Em troca da alegria proposta. Então, acho que é justamente isso, né? Nós, a arca, Ele habitando com todos nós, né? Isso que é uma obra muito mais ampla.